acho que o próprio aumento dos associados e o aumento de cientistas da religião, de pessoas vindas dos programas de pós-graduação em ciências da religião, também é muito importante. Não há muito não há como escapar desse quarto item, né? Se não fizéssemos isso, não teríamos feito, né, quase nada, a organização dos congressos dos últimos 3 anos. Sempre tentando enfatizar o caráter internacional dos congressos de Soter, que de fato são, e por que não então enfatizar, né, já que sempre são, tanto na presença de conferencistas como na presença de congressistas, né, intercâmbios com colegas presentes de outros países da América Latina, convidados internacionais. Então aí os 3 temas: a sustentabilidade da vida e espiritualidade, religião, ciência e tecnologia, religiões e paz mundial, com as suas respectivas publicações. A ousadia que nós tivemos nessa gestão é de que os livros, textos deveriam sair pelo menos um mês antes do Congresso, né? Por vários motivos, né? Isso tinha um pouco sido deixado em segundo plano, mas nós vimos que era importante retomar um pouco essa dinâmica. É claro que com seus limites, seria interessante até uma antecedência maior, mas como vocês podem imaginar, é algo quase sobre-humano preparar um congresso por ano, né? Você vota as decisões em julho, em agosto você começa a pensar, né, num projeto, depois convidados, eles têm que aceitar, né? Depois tem que se dispor a escrever um texto, esse texto tem que estar pronto até fevereiro, para que haja tempo hábil para ser publicado, né? A novidade foi também, além do livro impresso, um livro digital com os anais do Congresso, né? Com ISBN. Esse ISBN facilitou-nos consegui-lo com a mediação da editora Paulinas, que gentilmente tem nos cedido esse número nos últimos 3 livros digitais do Congresso. Esse livro digital, ele publica conferências e intervenções do Congresso que não tenham saído no livro impresso e as comunicações científicas de todos os GTs, né? Então, quem já conhece é aquilo lá. Quem não conhece, entra no site da Ciberteologia e lá vocês podem ver a versão para download. Na edição de 2009 ficamos um pouquinho mais chiques, tem até a versão folheável para quem prefere, né? Então, a opção. 2010 o livro deve sair nos próximos dias, né? Só a questão do fechamento agora do Congresso e a checagem das comunicações efetivamente feitas e os textos completos efetivamente apresentados. A comunicação com os sócios e a sociedade em geral, que era um dos objetivos a que nós nos propunhamos, acho que preciso também destacar que não foi sempre, né, fácil, né, essa gestão. Então nós tivemos alguns percalços. Acho que a principal dor de cabeça e a principal causa da queda acelerada de cabelos, né, da direção e o seu embranquecimento dos que restaram foi esse problema, né, de que fomos surpreendidos com um projeto de uma secretária permanente, né, com todos os seus encargos sociais, e o cancelamento da doação que nos vinha da DKA, que financiava essa secretaria, né? Então, nós nos demos conta dessa situação quando efetivamente a tesouraria nos foi entregue em janeiro de 2008, fomos eleitos em 2007. Finalmente, em janeiro, nos demos conta da tragédia. Nós tínhamos um ano inteiro, né, para pagar a secretária,
o pedido da DKA não foi feito no ano anterior, então fizemos o pedido naquele momento, em fevereiro. A aprovação do pedido chegou no meio do Congresso, em julho. A primeira parcela chegou em outubro e a segunda parcela em abril de 2009. Só que os gastos não esperavam isso, né? Então foi, digamos assim, um pouco delicado resolver isso. O resultado, vocês sabem, né? A certa altura fizemos algumas invocações, alguns orixás, e aí a PUC Minas indiretamente nos ajudou, porque ela aprovou a secretária para o mestrado e concedeu uma bolsa. E aí a Patrícia, para não perder essa bolsa, ela veio muito tímida nos pedir se nós faríamos a gentileza de demiti-la, mas ela não nos queria magoar. É claro que a gente, com muito esforço, aceitou esse pedido. A implementação do novo site da Soter, vocês perceberam que o site mudou. Nós tínhamos ali um site já defasado, trancado, não tinha possibilidade de acesso. O site hoje só não está melhor por a nossa limitação em alimentá-lo mais continuamente, mas ele tem. Então, a boa notícia para os colegas que nos sucederão é que poderão usar e abusar dos recursos de fórum, troca de e-mails. É possível que cada membro da diretoria tenha seu e-mail, é possível abrir um espaço para cada regional, para que ele alimente com notícias do regional. Isso é muito fácil, o site tem essa possibilidade, boletins virtuais e assim por diante, então está aí à disposição. Próximo. O projeto que nós encaminhamos hoje foi mostrado para vocês um aperitivo, né? Graças ao trabalho e à intuição da Ceci e a colaboração indispensável do Rafael, que até nos acompanha aqui hoje, né? E já agradecemos de público essa generosa colaboração. A gente, pensando nos 25 anos e pensando ano passado como fazer um projeto de memória, nós vimos que a tarefa era muito grande, mas era possível, quem sabe, a gente apresentar um ensaio ainda durante esse congresso, de que com o material que a gente já tem, de documentação, fotos, a gente já poderia ir tornando disponível para vocês esse material. E foi o que vocês viram aí um pouco o aperitivo, e agora a gente precisa, um dos itens da pauta é ver como é que a gente continua esse projeto da Memória Soter. Outra novidade que está na pauta, e nós precisávamos ter essa decisão com antecedência, então tivemos aí uma aprovação de referendo desse comodato, e logo mais explicaremos melhor. Não era possível continuar do jeito que estava a Soter, né? Se alguém procurava o endereço, ia parar no quarto do Padre Cleto. Se precisava a conta bancária, ia para São Paulo. Problemas na Receita Federal, procurava o Suzin. Aí a gente tinha que tirar o Suzin das férias lá em Camboriú para assinar um papel, para enviar, para não sei o quê. Não dá. Acho que agora isso acaba, né? Então a gente tem uma sede jurídica, né? Um comodato, e vamos ter uma tranquilidade para organizar essa parte jurídica. Próximo item. E dois desafios aí de âmbito político nacional com relação ao Estatuto da Teologia na Sociedade Civil, o tema que nós discutimos no Congresso, né? O projeto de regulamentação e a deliberação do CNE, que também precisou ser acompanhada muito de perto, né? Com a colaboração dos regionais, de modo muito particular o Regional Sul e o Regional Centro-Oeste, quando foi preciso a audiência, mas todos se envolveram, e é importante também deixar registrado aí esse trabalho que ao longo dos anos foi feito, mas que precisa urgentemente, né, ser continuado.